meus queridos alunos do primeiro ano, né? Tudo bem com vocês? Eu estou vendo que muitos de vocês estão assistindo meu vídeo, né? Tem bastante, né, pessoas que estão assistindo. Eu agradeço por isso, né? E desejo tudo de bom, né? Espero que venha ajudar vocês, né? Acrescentar alguma coisa. Sei que é difícil porque é vídeo, né? Essas coisas tudo, né? Então, sala de aula, quem pode trocar ideias, tudo. Mas que Deus quiser, desejo a vocês tudo de bom, né? Estou sentindo falta de vocês, né? Até quando vai chamar atenção, tudo a gente sente falta, porque realmente o que se está perto, agora a gente está praticamente em casa, né? A gente grava o vídeo, as coisas tudo, né? Com a família, nem pode sair muito, só para comprar alguma coisa, porque, né, tem que ir com máscara, então tá bem perigoso, né? E você pode ver que não tá fácil as coisas. Se cuida, usa máscara, se sair, sai com máscara, e o melhor é nem sair, é permanecer em casa, né? Tudo de bom para vocês, né? E sinceramente, do fundo do coração, estou com muita saudade de vocês, muita saudade mesmo, né? E quando está perto, às vezes não sente tanta saudade quando você pega e está longe, né? Você sente que os alunos fazem muita falta na vida da gente, né? Estou falando isso de coração, não estou falando isso para da boca para fora, não. Estou mesmo com saudade de vocês. E tá até meio triste o mundo com esse negócio, com as doenças, a gente fica até meio, né, meio aborrecido, com medo, né, de que peguem, né, em familiares, né, que também, né, eu quero voltar para a escola, quero ver vocês todos bem, que não aconteça nada com vocês, nem com a família de vocês, pois cuida dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus avós, pense bem, né, não vamos brincar com as coisas sérias, né? Então vamos começar. Civilização egípcia. Então, quando nós falamos do Egito, ele cresceu aonde? Às margens do rio Nilo. Lembra que nós falamos que o Egito, a dádiva do Egito é o que? O rio Nilo, né? Então, o Antigo Egito, quando nós falamos de Antigo Egito, né, o Egito Antigo tanto faz, foi o cenário de grandes civilizações da antiguidade e ficava localizado aonde? No nordeste da África, Então, uma região que é desértica, era um deserto, por isso que a gente fala que o rio Nilo é a dádiva do Egito, porque se não houvesse ele, não haveria o quê? O Egito, né? Ele dividia no sentido sul-norte, então pensa bem, né, um vale pequeno e fértil, onde a partir do momento que tinha ali, onde corre o rio Nilo. Então a partir do momento que é sul-norte e ali corre o que? O rio Nilo, né? O rio Nilo, que é de extrema importância, lógico, se não haveria o país com isso. E vocês sabem que naquela época a população é o que? Hidráulica ou de regadio. Por que hidráulica e regadio? Porque eles tinham que ficar o que? Perto dos grandes rios, né? Como a Mesopotâmia, que fica entre o rio Tigres e Eufrates, e aqui o que? O rio Nilo. Então sempre o que? A necessidade de viver perto dos grandes rios. Então foi o que? De extrema importância para a nação egípcia. Então, ou seja, não existiria o Egito se não fosse isso, se não houvesse o rio Nilo. Então a civilização egípcia era o que? Era formada por vários povos, separado o que? Em diversos clãs, né? E acomodados por um grupo denominado o que? Monos, é chamado que o grupo denominado monos, né? Que operavam como se fosse estados independentes, né? Eles tinham o que? Estado independente. Em 3000 antes de Cristo, também lá atrás, né? Os monos se juntaram e criaram dois reinos, né? O do Baixo Egito e o norte, o do Alto Egito, né? Então pensa bem, não, né? Agora, né? Digo, né? Do Baixo Egito ficava o que? Ao norte, né? E do Alto Egito ao sul, né? Eu falei em inverso, a gente pensa, né? Na hora você acaba confundindo, né? Então pensa bem, Alto Egito ficava o que? Ao sul, né? O Baixo Egito que ficava ao norte, né? Ao norte, né? Então pensa bem, por volta de 3000 a.C., né? Se salvo engano, né? Dois reinos foram o que? Unidos. Então esses dois reinos foram o que? Esses dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito, foi o que? Eles foram unidos, né? Na época de Menes, né? Menes o que? Ele uniu essas dois, o Alto e o Baixo Egito, né? Então pensa bem, o rei do Alto Egito, que se tornou o primeiro faraó, criando a primeira dinastia
que originou o quê? O Estado egípcio unificado. Então veja bem, ele se uniu. Então ele uniu o Alto e o Baixo Egito e com isso o que? Unificou, né? Unificou o país, né? Começava aí um grande período de auge da sociedade egípcia, ou seja, ele levantou, houve a época o quê? De prosperidade, a época dos grandes faraós. Então começa o quê? A época dos grandes faraós, né? Faraó, vocês sabem que lá é governado que monarquia absolutista teocrática. Ele é considerado que um verdadeiro Deus, né? Um verdadeiro Deus, né? Então o que acontece? Aí você fala assim, vamos comentar um pouquinho como era o que a sociedade egípcia. A sociedade egípcia, né, a partir do momento que ela tinha uma formação de organização eficiente. No entanto, era o que? Era injusto. Era uma sociedade injusta que garantia seu funcionamento e expansão. Então, funcionamento e expansão é através disso. Mas era justo? Não, era uma sociedade de divisão injusta. A sociedade era o que? Hierarquicamente organizada, ou seja, né, hierarquicamente tinha que estar mais acima, que estava abaixo, que é o modo de produção asiático, que hoje nós sabemos e continua, né? Então, é isso aqui. Então, organizado. Cada segmento tinha obrigações e poderes determinados. Então aí tinha o que? Os poderes dados, onde o grupo que detinha menos poderes obedecia quem estava acima. Então quem a partir do momento tinha menos poderes tinha o que? Que obedecer quem estava acima, né? Então agora nós vamos comentar um pouquinho de cada um desses, né? Primeiro, logicamente, vocês sabem que é o faraó. Né? Contudo que nós sabemos que o poder da igreja não fica longe, né? Que teve época que o poder da igreja ficava praticamente acima até, né, desses poderes, porque a religião era muito forte lá. O faraó realmente ele se manteve em cima porque ele era considerado um deus. Ele era considerado um deus. O faraó era quem governava o Egito. Ele tinha o quê? Ele tinha todos os poderes sobre a sociedade egípcia. Além disso, era reconhecido como um Deus. Então ele era reconhecido como um Deus. Não existia nenhum tipo de eleição ou processo que a escolha de faraó, não, pois o poder era passado de pai para filho, ou seja, ele era vitalício e hereditário, né? Vocês já sabem que vitalício governa até o final da vida, hereditário é que passa de pai para filho. Então o faraó ficava com a maior parte dos impostos recolhidos e sua família era muito rica. Os membros da família real moravam em palácios, né, luxuosos, né, de alto luxo. Era comum o faraó ordenar a construção de pirâmides para que o seu corpo e riqueza seria colocado ali após a morte. Lembra? Pirâmides, sarcófagos, as coisas tudo. Então acontece o que? Eles criavam pirâmide para se enterrar ele próprio, né? Ele próprio. Então a sociedade egípcia era justa? Não. Quem falou que era justa? Eu ouvi alguém falar. Não, era injusta, né? A divisão era injusta, né? Injusta. Ah, você acertou, isso mesmo, você que falou aí atrás acertou, né? Então é o que? Era injusta, isso. E o sacerdote, né? Falando que a igreja tinha o que? A religião era muito forte. Na categoria do poder, o sacerdote só estava abaixo o que? Do faraó. Só o faraó que estava acima dele. Eles organizavam que os rituais, atividades religiosas do Antigo Egito, né? Os sacerdotes tinham muito conhecimento sobre as características e funções de cada deus egípcio. Então tinha a função, o deus é disso, deus daquilo, deus que outro, e tinha o quê? Tudo essa característica. Organizava os templos e os rituais, né? Então a partir do momento, né, após a morte do faraó, quem que arrumava tudo era o quê? Era eles, era o sacerdote. Algum sacerdote após a morte chegava a ser mumificado e tivesse seu corpo depositado em pirâmide. Então, ou seja, né, o faraó, a pirâmide era para quem? Para o enterro do faraó. A pirâmide era para o enterro do faraó. Então dessa aqui, agora teve sacerdote que teve o quê? O enterro também nas pirâmides, de tão importante que eles eram, né, na sociedade egípcia. Então pensa bem, o faraó, a religião era muito forte ali, né? E tinha também os chefes militares. Os chefes militares faziam o que? A guarda do território egípcio, né? Em tempos de guerra, ganhava evidência na sociedade, ou seja, eles tinham nome na sociedade. Eles tinham que organizar o exército para que vencesse a guerra.
pois a derrota podia custar a vida do chefe militar, ou seja, se eles ganhassem, exaltado, status social, tudo, mas também se perde o quê? E poderia o quê? Custar a vida dele. Então não era brincadeira, ou ele ganhava e se ia ficar exaltado na sociedade, ou senão ele perdia e poderia o quê? Perder até a vida, custava-lhe a vida. Então os escribas, como eu falo na sala de aula, eles são os olhos e ouvidos do faraó. Mas como assim? A função dos escribas era escrever hieroglyphica, e demótica, ou seja, escrita egípcia, Eles registravam os principais fatos da sociedade, principalmente sobre a vida do faraó. Os escribas escreviam em um papel confeccionado de fibras de planta de papiro. Vocês sabem, papiro foi no Egito, nas paredes das pirâmides, nas placas de pedra, Além disso, eles controlavam as taxas cobradas pelo faraó. E ele controlava o dinheiro que ia ganhando, ele separava e o que ajudava na administração ali. É como se ele cuidava da área financeira do faraó. Como fosse assim, como hoje em dia tem a área financeira de uma empresa. Então ele cuidava o quê? Da área financeira. Os povos egípcios, a maior parte da sociedade era o quê? Construída de artesãos, lavradores, pastores, comerciantes. Então essa classe tinha o quê? Tinha que trabalhar muito, essas classes, tinha que trabalhar muito para ganhar o suficiente para sobreviver. Não é para viver bem, é para sobreviver. Às vezes era chamado pelo faraó para trabalhar em obras públicas. Ele chamava eles que trabalhar em obras públicas sem receber nenhuma recompensa. Eles trabalhavam em obra pública que o faraó mandava, até a construção de pirâmides, tudo, mas não ganhava absolutamente nada. Isso que é o triste, não ganhava nada. Por isso que a gente fala, a sociedade era justa? Não. Era organizada, mas era injusta. Escravo. Os escravos eram povos capturados em guerra, trabalhavam sem receber salários, O outro recebia, aí quando nós falamos falamos a partir do aumento com outros povos, camponeses, coisas tudo, nós falávamos o quê? Que eles iam ajudar em obras públicas. Mas eles tinham o quê? A partir do momento, eles eram para ajudar, mas voltavam a trabalhar nas suas obrigações, Tinha suas obrigações também nas coisas deles. Só que pagava impostos, as coisas tudo. Agora o escravo não, o escravo é diferente. Não é só nas obras públicas. Eles eram o quê? Eles trabalhavam direto sem ganhar nenhum salário. Então não era momentos, era tudo, era permanente. Os escravos eram povo capturado, o quê? Capturavam em guerra. E eles passavam a ser escravos, trabalhavam sem receber absolutamente nada, recebiam apenas roupas velhas e comida para sobrevivência. Roupas que não prestavam mais, praticamente entregavam para eles em troca de trabalhar em troca de comida, mas não é comida alimentar bem não, para sobreviver, ainda passava fome, Muitas vezes recebia castigo de forma de punição, para bem se não trabalhasse direito, fizesse alguma coisinha errada, e às vezes nem fazia coisa errada, Não gostou, acontece o quê? Já apanhava. Agricultura e sistema de produção. Lembra que nós falamos que a agricultura no Egito a terra é fértil. Então a agricultura vai ser de extrema importância. A área fértil às margens do Rio Nilo ofereceu excelentes condições para a agricultura. Os egípcios colhiam diversos itens da área no entorno do rio. O papiro, papel usado pelos escribas, também era cultivado. Para maior eficiência da plantação, eles usavam o arado, equipamento puxado por bois ou homens. Então pensa bem, o arado não era puxado só por bois, era puxado também o quê? Pelos escravos. Você acha que ele que puxava? Não, eram os escravos, puxado arado pelo homem, para ajudar na plantação das sementes. Os egípcios fizeram também sistema de irrigação, construindo canais e diques, ou seja, para aumentar a área de plantio. Lembra que nós falamos que eles plantavam, a partir do momento vinha o quê? As cheias e a vazante. Quando enchia o rio, eles mexiam com construção de pirâmides, obras públicas, coisas tudo. Quando não tinha, a partir do momento que vinha, a partir do momento a época das plantações, que a cheia das vazantes que descia, ficava um esterco que é chamado úmido das beiras dos rios. E com isso o quê? Eles pegavam, plantavam, mexiam com a agricultura. Então é o quê? É bom frisarmos isso, Trabalhava com a
agricultura, que era o principal setor deles. Vocês sabem que o setor se divide: setor primário, agricultura, pecuária e o extrativismo, né? Setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, comércio e transporte e prestação de serviço, né? Depois, né, mais tarde pode até ter o quaternário, que fala da robótica, as coisas tudo, mas por enquanto são esses setores que são o que? Legítimos, né? Que realmente são legítimos. Então, aí você fala assim, mas só a agricultura que trabalhava? Não, trabalhava também com a pecuária, até porque a gente utilizava arado, tudo. Então o Egito tinha o quê? Uma criação de bois, cabras, burros e porcos para o consumo de carne e para o transporte de cargas. Então utilizava isso, né? Principalmente os bois, os burros eram o que? Muito utilizado para transporte de cargas. E fora que usava para arar a terra. Muito bem, né? Você respondeu lá atrás, né, que isso, arar a terra. Agora você da frente, não respondeu ainda, vamos responder algumas questões aí. Então, pensa bem, o principal, né, em termos da economia, no aspecto econômico, é o que? A agricultura, o setor primário, também tem a pecuária também um pouco, né? Então, bem, pesca e caça, tinha, né? O rio Nilo oferecia grande quantidade de peixe, por isso a pesca era o que? Né? Praticada lá, né? Eles praticavam a pesca lá, os pescadores, né? Eles iam lá, né? Juntavam os seus pescados, né? A partir pescavam lá os peixes e depois o que? Eles vendiam, né? E usavam também o que? Né, como alimentação para eles e para o restante o que, né, para o povo egípcio mesmo, para eles lá, né, e ainda a partir do momento, né, tem povos que até iam lá e compravam pescados, que eram vizinhos lá, ia também comprar as coisas lá, como compravam outros tipos, né, de mercadoria lá. Então veja bem, né, porque ali era muito fértil, então tem povo que ia lá comprar também, né, produtos, né, ia comprar produtos. Mas pensa bem, então os pescados o que? Eles eram o que? Vendidos e usados como alimentação pelos egípcios. Animais como coelho, crocodilo, né, hipopótamo, eram caçados pelos egípcios também para o consumo. Eles consumiam também esses tipos de animais, né, esse tipo de animais. Então pensa bem, eu acho interessante, né, a religião egípcia também, eu acho muito interessante, né? No Egito Antigo, né, a população era o que? Politeístas, acreditavam em vários deuses, né? Acreditavam em vários deuses, né? Então acontece o que? E que tinham poder específico e agiam na vida das pessoas, específica de o que? Cada um numa área determinada. Então, como tinha os egípcios, como o povo egípcio também era organizado, cada um fazia uma coisa, né? Cada um tinha uma obrigação, até a partir do momento os deuses eles tinham o quê? Era a partir do momento específico de cada coisa, né? Específico de cada coisa. Os deuses tinham o quê? Corpo metade humano e a metade animal. Então era metade, né, humano e a metade animal sagrado, né? A metade animal sagrado, né? Então pensa bem, o deus Horus, por exemplo, né, era o que? O deus da vingança. E era representado com cabeça de um falcão e corpo humano. E vários outros deuses, como vocês sabem, né? Mut, deus da mãe, né? Osíris, o deus da vida, né? Isis, né? O deus da ressurreição. Horus, o deus da vingança, né? Que né, já comentamos um pouquinho sobre ele, né? Tudo, né? Anubis, filho de Osíris, né? Então, e aí acontece o quê? Tem lá Atum, né, do qual não estou me lembrado muito bem, tem o Sete, então tem o Bastete, então tem vários outros deuses, né, que depois, se vocês quiserem pesquisar, né, fica por conta de vocês, né, mas aí já é uma coisa para pegar mais alguma coisa que você soubesse, né, sobre o Egito, né. Então, pensa bem, os egípcios antigos realizavam rituais e oferenças em homenagem a esses deuses. Dessa forma, eles achavam que, né, que conseguiam... pensa bem, dessa forma eles achavam que conseguiriam que esses deuses conseguiriam dar mais prosperidade em suas vidas. Então, pensa que, né, que
que quanto mais ele fazia oferenda, mais ajuda eles teriam. Então, mais prosperidade na vida, melhorava de vida, ia ter mais colheita, tudo, através do quê? Né? Fazendo esse tipo de coisa, né? Que eles, a prosperidade aumentaria, né? Se eles, a partir do momento, fizessem oferendas, né? A esses deuses, tudo, eles iam ter mais prosperidade. Era o que eles acreditavam. No Egito Antigo havia templos que eram construídos para homenagear esses deuses. Então, templos, eles criavam um templo para isso, de tanto que eles acreditavam, né, nos deuses. Então, cada cidade tinha um deus protetor, né? O protetor de tal lugar, né, essas coisas tudo. Hoje também tem o quê? Não tem o Deus, mas tem um santo, né? Tem um santo. Deus é um só, né? Sabemos, né? Deus é um só, acreditamos em Deus, né? Somos monoteístas e não politeístas, né? Mas tem os santos, pode ver que o São José, tem um santo São José. Então, é o quê? Então, dependendo da crença, eles acreditam o quê? No santo daquela cidade, né? Lá acreditava o quê? No santo também, lá era o Deus protetor. Então, como era politeísta, acreditava o Deus protetor daquela determinada cidade, né? Então, o que acontece? Os egípcios tinham, né, também eles acreditavam que na vida após a morte, né? O povo acreditava que o povo egípcio acreditava que o morto passava por uma espécie de julgamento no tribunal de Osíris, né? Então, para os bons existia o que? Uma espécie de paraíso. E para os ruins, né, Amut, né, salvo engano, né, Amut comia o coração, né? Então comia o coração. No Egito Antigo existia o quê? Mais de 1.500 divindades que esclarecia a criação do mundo, mostrava as formas da natureza e outros conceitos da vida. Então, as formas da natureza, conceito de vida, tudo era o que, né? Os egípcios, o que, né? Existia o que? Essas divindades que acreditavam nessas, né, situações. Então, né, comentamos um pouquinho do Egito. Agora eu quero comentar para vocês um pouquinho, né, da Mesopotâmia, né? Meus queridos alunos, então agora vamos comentar um pouquinho da Mesopotâmia, né? Lembra que nós falamos que entre rios Tigres e Eufrates, logo quando estava comentando o Egito, nós comentamos um pouquinho, né? Que eram entre rios, ficava o quê? Era também a população de hidráulica ou de regadio, né? Regadio também, né? Os povos antigos sempre foram assim, né? População hidráulica ou de regadio, vivia o quê? Perto dos grandes rios. Então a Mesopotâmia também está incluída, né? Abrigou parte das primeiras civilizações da humanidade. A presença em sua região é no rio que Tigres e Eufrates. Ficava o quê? Ela ficava entre dois rios, Tigres e Eufrates, por isso se chama Mesopotâmia. Foi fundamental para o homem. A partir do desenvolvimento da agricultura, da criação de animais, né, pudesse o quê? Sedentarizar-se e formar cidades naquele local. Então, sedentarizar quer dizer o quê? Né? Antes a população andava de um local para outras coisas, tudo era nômade, né? A partir da Revolução Neolítica, né, que foi antes, né, a Revolução Neolítica já começa o quê? O homem passa de nômade a sedentário, né, e já começa a mexer com a agricultura, né, vai criar alguns animais, domesticar alguns animais. Então, o que acontece? Isso é na Revolução Neolítica. E aqui também o que acontece? Esses povos, né, a partir da agricultura de criação de animais, ele que sedentarizou-se, né, a partir do momento, e começa a formar o que? Cidades, diversos povos o que eles habitaram a Mesopotâmia, né? Como Sumério, Amoritas, Assírios e Caldeus. Esses foram o que? Os principais povos, né, que habitaram a região da Mesopotâmia. Então a Mesopotâmia pertencia a uma região localizada no Oriente Médio, né? Hoje é o que? Hoje é o atual Iraque, entre dois importantes rios, Tigres e Eufrates. Suas condições naturais, principalmente por causa da fertilidade do solo, permitiram, né, que as pequenas aldeias fossem o que? Formadas em seus territórios. Então, em seu território, o que foi formado, o que permitiram formar, né, pequenas aldeias, porque era fértil,
né? Se não fosse, ficava bem mais difícil, porque eles dependiam o quê? Dos grandes rios. Vocês sabem que a população antiga pertencia, né? Dependia dos grandes rios. Então pensa bem, a fertilidade do solo, né, era garantida pelo ciclo das cheias, né, dos dois rios, né, que encharcava o solo com material orgânico e permitia o desenvolvimento da agricultura e de criação de animais. A palavra Mesopotâmia, que vou falar da origem dela, né, no idioma, é o idioma o que? Grego, significado o que? Terra entre rios, em uma menção direta à importância dos rios para aquela região, né? E não só para aquela que nós sabe do Egito, tudo vai ser o que? Os rios vão ser de extrema importância. Agora pensa bem, os povos, né? Os povos, se nós pegar os povos da época, os primeiros povos que se, né, estabeleceram na região de maneira sedentária foram o que? Os sumérios. As primeiras cidades da Mesopotâmia foram o que? Fundadas por eles, e acreditava que os sumérios tenham chegado ao local por volta de 5.000 mais ou menos antes de Cristo. Algumas das importantes cidades construídas dos sumérios foi Ur, Uruk, Nippur. Então essas são o que? E outras, da qual não me lembro agora. Então as cidades sumérias eram o que? Consideradas cidade-estado, ou seja, possuía organização independente uma das outras. Vocês sabem quando nós falamos, né? Lembra da Grécia, nós falamos? Cidade-estado, elas são independentes, elas são autônomas, ela está dentro do próprio país, né? Como fosse país dentro do outro, né? Elas são independentes, estão ali, mas não dependem uma da outra, né? Não dependiam uma da outra. Então pensa bem a importância, né? Então não é só na Grécia que houve a Esparta, Atenas e outros, né, cidade-estado da Grécia. Então, houve também o que? Na Mesopotâmia. Os sumérios foram o que? Extremamente importantes para o desenvolvimento o que? Humano. Pois ali, né, desenvolveram o que? Técnica para importantes construções que permitiram o que? O homem manter o controle sobre a natureza. O controle sobre a natureza. Contudo, vocês sabem que isso é relativo, não conseguiu chegar nesse avanço todo no momento para o outro. Eles foram um pouco, depois outros povos também vão tendo, né? E o modo de dizer, porque eles já começam a controlar bem, né? Esse povo desenvolveu o que? Barragem, né? Para impedir o avanço das águas dos rios no período das cheias. Então, além de reservatório e canais de irrigação. Pensa bem, tem a cheia. Aí, a partir do momento, se não tivesse canais, não tivesse nada, arrumasse nada, o que ia? Invadir as casas e tudo, porque moravam perto. Então, eles colocam esses canais para poder o quê? As pessoas morar perto e também aumentar o número, que aí tem agricultura ali. Pensa bem, se vem aquelas vazantes, tem alguma coisa também da agricultura, né? Começa o quê? Destrói tudo que dá perto dos rios. Então, eles colocam que eles começam a ter uma boa organização. Além disso, atribuiu-se aos sumérios o desenvolvimento da primeira forma de escrita, né? A escrita cuneiforme. Então ela foi o quê? Criada ali. Então as primeiras formas de escrita foi ali. Então na Mesopotâmia. Então criada para manter o seu controle sobre a contabilidade dos palácios reais. Então aqui começa o que? É o controle da contabilidade. Então é o controle o que? Da elite, para eles poder o que? Né? Ter o controle, poder escrever uma coisa, outra, em números. Então até o que eles vão ali para poder o que? Organizar, né? Organizar o próprio o que? Né? Contabilizar ali e ter o que? Uma boa organização através da escrita. Essa escrita era feita o que? De blocos de argila com instrumento, né, pontiagudo chamado cunha. Então, eis o que? A escrita dele é diferente, mas com isso, depois que vai aprimorando tudo, que não vai chegar aos dias de hoje, como vocês sabem, né? Realmente vocês são alunos inteligentes e não vão esquecer disso. Então, o domínio dos sumérios na Mesopotâmia encerrou-se com a chegada dos acádios. Aí vem o que? Esses outros povos. Então, lembra bem, aí ele falou lá, olha, legal, antes de me falar acádio, lá na sala já falou que era o acádios. Parabéns. Então, pensa que conquistaram a cidade da região e fundaram o Império Acádio. Então, eles tiveram o que? Como principal rei? Sargão
I, ou Sargão da Arcádia, que era chamado também, né? No entanto, o Império dos Acádios foi o que? Muito breve, ou seja, acabou logo, e logo foi substituído por quem? Né? Pelos amoritas, como povo predominante na Mesopotâmia. Talvez também o povo predominante na Mesopotâmia. Então, foi o que? Foi breve. Então, dessa que os acádios ficaram pouco tempo no poder, no domínio lá. Depois já passa o que? Para outro povo, né? Que são os amoritas, né? Que predominavam na região. Então, vai passando outro, até que vai o que? Permanecendo. Então os amoritas também, o que, né, conhecido como Babilônia, instalaram-se na região por volta mais ou menos de 2000 a.C. Ocuparam a cidade da Babilônia e transformaram-se em um grande centro urbano e comercial. Então avança o que? O aspecto urbano, ou seja, tem o êxodo rural, eles já vão para a cidade, já formam o que? Já formam vilas, cidades, as coisas tudo, e começa a mexer muito com o comércio na Mesopotâmia. Então os historiadores afirmam ainda, né, falando dos historiadores, eles afirmam que a partir que importante rota comercial passaram pela cidade e comerciantes chegaram a diferentes partes do mundo antigo. Então os historiadores eles sempre questionam isso, que a partir do momento que esse povo, eles começaram a criar muitas rotas comerciais, e eles chegaram aqui em outras regiões para poder mexer com comércio, né, Então pensa bem, né, então eles conseguem o que? Ter um grande avanço nesse aspecto, contudo que não é chamado de burguesia, que vocês sabem que o nome burguesia vai surgir na cidade de Burgo no final da Idade Média, que dá o nome burguesia, mas é como se fosse, né, mas ainda não havia esse nome ainda, que vai ser criado mais tarde. Então, o estabelecimento amorita da Babilônia levou à formação do primeiro Império Babilônio. O amorita sofreu forte influência dos sumérios e tinha como rei mais importante o Hammurabi, né? Então é responsável pelo desenvolvimento de um código agrupado, né? Então esse código agrupava o que? As antigas leis mesopotâmicas, que ficou conhecido como Código de Hammurabi, né? Então foram importantes também o que? Nas leis, né? Porque cada país tem as suas leis e precisa ser regido por leis, lógico, só que as leis têm que valer para todos. Mas ter lei tem que ter e tem que ser cumprida, porque se não tiver lei também, né, se uma pessoa, né, faz as coisas que não deve, não vai ser punido. E até em casa você pode ver, se o filho comete uma coisa que não é para cometer, a gente tem que chamar atenção, tem que falar, ele tem que ficar de castigo, alguma coisa, tudo. Por quê? Porque tem que obedecer às leis da casa, e tem que obedecer aquelas leis. Agora, tem que existir leis, porque se não existe também vira uma bagunça, né? Mas tem que ser cumprida por todos, né? Por todos. Então pensa bem, o rei dos amoritas enfraqueceu-se. Depois da morte de Hammurabi, ele foi o que? Né? Foi sucedido. Sucedido é o que? Passou para outro, né? Tempo depois pelos assírios. Então os assírios que pegam o quê? Que pega o domínio dali. Os assírios formaram que uma sociedade extremamente militarizada a partir do final do segundo milênio antes de Cristo. Então iniciaram o que? Um processo de expansão e conquista da Mesopotâmia por volta de 2000 antes de Cristo, mais ou menos, né? Salvo engano. Então eles conquistaram toda a Mesopotâmia, além da Palestina, do Egito e parte da Pérsia. Então também eles expandiram muito e se dedicavam ao quê? A carreira militar, Então veja bem, os assírios ficaram o quê? Cérebros, né, por ter o quê? Sido guerreiros temíveis, que se utilizavam de técnicas violentas em combate e por tratar seus prisioneiros com extrema brutalidade, né? Os povos conquistados, além de ser governados de maneira tirânica, eram obrigados a pagar pesados tributos. Então pensa bem, eles capturavam eles, né, apanhavam e sofriam muito, né? E ainda o que? Eles apanhavam muito e ainda pagavam o que? Pesados tributos. Pagavam o que o governante queria. Então era o que? E a brutalidade que eles tinham. Então também tratavam os pioneiros com extrema brutalidade,
né? Não tinha esse negócio, não, é muita brutalidade. Então a violência dos assírios foi levantada, né, mais tarde, vai ser levantada mais tarde pelos historiadores, como um motivo que deu início a inúmeras revoltas, enfraqueceram o seu poder, né, por volta mais ou menos do século 7 a.C. Então, acabou enfraquecendo o seu poder, mas a brutalidade, a maldade que eles faziam com os povos conquistados era demais. Então, o rei mais importante do Assur foi o quê? Assurbanipal, ficou conhecido por ser um apreciador da erudição e por mandar construir, biblioteca de Nínive, Então a biblioteca de Nínive, então até só que ele que mandou construir, que era o quê? A principal cidade de quê? Da Síria, a principal cidade da Síria. Essa biblioteca, reuniu milhares de textos escritos, cuneiforme sobre diversos assuntos, Então a grande parte conhece o que sobre a Mesopotâmia hoje é por causa dessa biblioteca. Dessa biblioteca de Nínive, foi o que? Foi a mais importante, e o que conhecemos hoje dela é devido a isso, o que ele mandou criar. Então, e ele criou praticamente, mas na verdade quem ele mandou, porque ele manda fazer e os outros faz, e aí o nome dele que sai como criador, Por fim, o enfraquecimento dos assírios, permitiu que o caldeus conquistar a Mesopotâmia. Então o caldeus ele começa a tomar conta da Mesopotâmia e fundar o segundo Império Babilônico em 612. Então o império formado por esse povo foi breve, então terminou logo, como nós falamos ali acima do outro. Então pensa bem, então foi breve e teve como principal Nabucodonosor, vocês lembram, responsável por conquistar a Palestina e toda a Mesopotâmia, atribuiu a esse rei a construção de um jardim suspenso da Babilônia, considerado uma das maravilhas do mundo. Diz que ele construiu o quê? Para a esposa dele, o jardim suspenso da Babilônia, Então é isso que é amor, Porque realmente, um jardim para a esposa é muito importante, E toda esposa praticamente merece o quê? Um jardim. Porque realmente cuida dos filhos, cuida do esposo, E a esposa praticamente é a segunda mãe, segunda mãe, da gente, Então veja bem, tem os avós também que é considerado segundo os pais, tudo, mas a esposa também não deixa de ser uma mãe porque ela cuida dos filhos e ainda cuida do marido. Logicamente que todo marido tem que ajudar a esposa nos afazeres de casa também, porque se não ajuda, coitada, chega quer as coisas na mão, não pode pedir as coisas na mão, tem que ajudar também, porque ela trabalhou o dia todo, cuidou dos filhos, mandou para a escola, lavou roupa, A dona de casa tem serviço demais, trabalha mais até do que os homens, Isso eu tenho certeza, O Império dos Caldeus foi o quê? Foi o último desenvolvido por um povo mesopotâmico. Seu domínio foi enfraquecido após a morte de Nabucodonosor, e por isso eles foram conquistados pelos persas. Então agora vai ser o persas, então, liderado por Ciro II, Os persas eram um povo originário da Pérsia, região do atual Irã. Hoje o Irã o quê? E esses povos hoje o quê? Não tem nome desse país, tem o quê? A Pérsia não existe, mas existe o quê? O atual Irã, o Irã. Então vai mudando, Como a gente pega a Mesopotâmia, o Iraque, então há o quê? Uma mudança nos nomes, mas ainda existe o quê? Esse país, Existe país. Então, eu espero que tenham entendido um pouquinho, Desejo a vocês tudo de bom, que vocês são pessoas maravilhosas. Espero que assistam o meu vídeo, Não esqueça de assistir, porque é importante para tirar algumas dúvidas. Espero ter, a partir do momento, servido para alguma coisa vocês, para ajudar em alguma coisa. E pense bem, estuda, faça atividade não só de história, como das outras matérias, De tanto que eu deixei continuar as atividades ainda da semana passada, pode ver que essa atividade eu deixei continuando a semana passada, E por favor,
fique em casa, se sair usa máscara, e que Deus quiser, em breve nós estaremos encontrando com o outro, né? Eu acho que até depois disso, pô, as pessoas vão passar a valorizar o outro mais do que valorizava antes, né? Que acho que cada um pensava só em si, e agora a gente vê que uma coisa invisível pode levar a pessoa a morte, né, óbito. Então realmente o que nós temos que estar bem, pensar no outro, né, ser feliz, mas nunca esquecer, né, de que o outro também, você não é melhor do que o outro. Nós somos todos iguais e um tem que pensar no outro. Tem que haver a solidariedade, né? Tudo de bom para vocês. Tchau.